Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente faz uma flutuação tarifária. Então depois que você cadastra os valores no calendário da tarifa base e cadastra uma disponibilidade no calendário de allotment, você terá que pelo menos ter uma flutuação tarifária. A flutuação é para o sistema entender se existe algum regramento para aqueles períodos que você cadastrou anteriormente apareçam. Mesmo que não há regramentos, a gente precisa informar isso ao sistema. Então, para isso, a gente vem aqui em menu, Let's Book Hotéis. Vamos selecionar o hotel, o hotel que você quer fazer essa flutuação, nesse menu aqui da engrenagem, que chama Flutuações Tarifárias. Aqui você vai ter as flutuações já existentes, ou então, se o seu hotel é novo, não vai ter nenhuma e você vai precisar cadastrar. Antes disso, eu quero mostrar para vocês se já existe alguma flutuação. Aqui você pode filtrar as flutuações que você já criou, já foi existente. Então, você pode filtrar pelo nome, você pode filtrar pelo tipo da flutuação, se ela é uma flutuação pública ou não pública, se ela tem algum código promocional ou então ela é uma tarifa CRM. Se é uma flutuação que já foi inativa por algum motivo, se vocês mesmos inativaram ou ela inativou de forma automática. Pode colocar aqui o período de hospedagem, porcentagem de coeficientes é maior ou menor que 100%. Então, essas são algumas opções de filtros. Olhando aqui para as nossas flutuações existentes hoje, a gente tem algumas opções. A primeira delas é editar essa flutuação. A segunda dela é verificar as reservas que foram efetuadas para essa flutuação específica. Lembrando que a reserva pode ser, por exemplo, um abandono de carrinho, que não foi uma reserva efetiva. Quando a gente clica aqui, a gente é direcionado para o menu de reservas, já contendo esse filtro da flutuação. Aqui a gente tem o link público dessa tarifa, então quando você quer fazer uma comunicação, um e-mail marketing, divulgar essa flutuação, a gente já tem esse link público específico para que quando o hóspede clique nesse link, ele seja direcionado para o motor para essa flutuação. Então, se tiver algum período de hospedagem, se tiver algum período em que esteja fechado as vendas, o nosso sistema vai se adequar à busca. A gente ainda consegue copiar essa flutuação, então vamos supor que você está fazendo uma flutuação que é bem semelhante a essa MR café da manhã, por exemplo, só muda período, alguma coisa assim. Você pode copiar e depois da cópia você pode editar apenas o que foi diferente. E aqui é uma forma mais fácil de inativar essa flutuação. Então, eu não estou mais trabalhando com essa flutuação, é só clicar nesse xizinho que ela será inativa, ela não será removida. Pode ficar tranquilo, depois você conseguirá achar essa flutuação aqui em situação inativa. Vale lembrar também que a gente faz a inativação automática das flutuações cerca de 5 a 10 dias posterior ao período de hospedagem ou então da venda, para que não fique poluído aqui essa tela, que vocês possam enxergar corretamente. Dito isso, a gente vai criar uma nova flutuação para que a gente possa passar item a item e vocês consigam saber como cadastrar uma do zero. Então, eu vou clicar em cadastrar nova regra e nomear essa regra. Eu vou colocar aqui, por exemplo, teste treinamento e vou salvar. Aqui em configurações internas, a gente vai colocar o nome interno dessa flutuação. Ele não vai aparecer para o público, ele é um nome que apenas vocês do hotel e nós aqui da PMWeb que teremos acesso. Então podem colocar siglas, o nome que consta lá dentro do seu PMS, como ficar mais fácil de vocês identificarem. Aqui a gente consegue informar se essa flutuação ela está ativa ou não. Então, se eu não quero deixar ela ativa nesse primeiro momento, é só desclicar essa flag. Lembrando que para inativar essa flutuação, você pode desclicar aqui, ou então na tela inicial, clicar naquele xizinho. Aqui em exibição, aí sim é como vai aparecer para o hóspede lá no motor de reservas. Então, aqui você vai nomear essa flutuação de uma forma que o hóspede consiga entender o que ele está comprando, tá? Então, a gente pode colocar tarifa café da manhã, por exemplo, ou tarifa meia pensão, enfim, um nome que fique claro para que ele escolha essa tarifa e não outra, a que melhor lhe atende, tá bem? Tarifa prioritária. O que é tarifa prioritária? É uma tarifa que a gente vai informar e que ela irá
sobrepor outras tarifas. Então, vamos supor que vocês estão cadastrando uma flutuação para o Réveillon, onde apenas nesse período, apenas essa flutuação pode ser vendida. Outras flutuações, como café da manhã, não reembolsável, não poderão ser vendidas. Então, quando a gente seleciona essa flag de prioritária, a gente está informando que essa flutuação aqui deverá sobrepor outras flutuações. Outras não aparecerão, ok? Então, por favor, tomem cuidado ao cadastrar uma tarifa prioritária, porque apenas ela irá aparecer. Outras flutuações que não têm essa flag não irão aparecer, combinado? Exibição do preço. Se vocês optarem por fornecer descontos para essa flutuação, vocês podem optar em demonstrar esse desconto ou não. Se vocês demonstrarem esse desconto, a gente vai mostrar o valor anterior, o valor original, riscadinho, e o valor novo em destaque e demonstrar também a porcentagem do desconto que a gente está fornecendo. Além disso, lá no carrinho, a gente vai conseguir informar o valor que ele economizou com a compra dele, de acordo com o desconto. Aqui na descrição e nas políticas e restrições, você vai informar as condições dessa flutuação. Então, na descrição, o que está incluso nessa flutuação, quais são as condições dela, se, por exemplo, se for uma tarifa de Natal, se tem uma ceia de Natal, se tem um Papai Noel, se é uma tarifa de Páscoa, se vai estar incluso no check-in dele um ovinho de Páscoa. E nas restrições e políticas, perdão, também a gente consegue informar as condições dessa flutuação. Tanto em nome da tarifa quanto a descrição em políticas e restrições, vocês conseguirão cadastrar ela em outros idiomas também. Depois disso, a gente tem a abinha precificação. Então, aqui a gente vai conseguir informar o tipo de preço base, flutuante ou absoluto. O flutuante, a gente sempre vai considerar, sempre levar em conta o valor que vocês cadastraram lá no calendário de tarifa base. Então, se eu informo que ela é flutuante, eu posso informar o coeficiente dela. 100%, eu vou pegar 100% o valor que vocês cadastraram. Mas se você quiser fornecer algum tipo de desconto, 10% de desconto, por exemplo, você sempre tem que colocar em coeficiente. Ah, meu coeficiente é 90, a gente vai pegar 90% em relação ao que vocês cadastraram lá na tarifa base. O mesmo vale para vocês colocarem um valor superior. Então, se eu não quero dar desconto, eu quero colocar uma tarifa 15% mais alta do que eu cadastrei lá no meu calendário, basta vocês cadastrarem o coeficiente em 115%. Se o seu hotel tem mais de uma tarifa base, você aqui vai poder selecionar qual é a relação que você quer lá da tarifa. Ah, eu quero pegar essa tarifa aqui em relação à minha tarifa FAP. Sem problemas. Se o seu hotel trabalha com apenas uma tarifa base, essa opção não estará disponível para vocês, tudo bem? Além disso, a gente ainda consegue colocar o coeficiente por dia. Então, se você quer dar um desconto ou então colocar um valor superior apenas em alguns dias da semana, você pode clicar nesse botão e vai aparecer todos os dias da semana. Por exemplo, segunda e terça eu quero dar 100% do meu coeficiente, 100% o valor que eu cadastrei lá no meu calendário de tarifa base, sem problemas. E aí, nos demais dias, a gente vai colocar o coeficiente que você informou, certo? Se for o mesmo coeficiente para todos os dias de semana, a gente pode deixar aqui bem simples. Além disso, a gente ainda tem o tipo de preço base absoluto. O que significa isso? Que você vai cadastrar um novo valor, ou seja, a gente não vai considerar nada do que está no calendário, do que já foi cadastrado lá no calendário de tarifa base. Aqui você vai cadastrar um novo valor. E lembrando então aqui que a gente deverá cadastrar o valor total por diária. Então, aqui é o meu preço estándar para um adulto total, por exemplo, 350. O meu preço total para 2 adultos estándar, 420. Preço total para 3 adultos estándar, 478. O preço total para 4 adultos estándar, 512. Se eu fizer só isso, sem cadastrar a categoria luxo para
essa flutuação não será vendida, porque os valores estão em branco. Eu não preenchi esse valor. E como a gente está considerando a forma absoluta, a gente não vai pegar do calendário. Então tenham em conta que se vocês optarem pelo absoluto, preencham todas as informações das categorias que vocês querem vender para essa flutuação. Combinado? Então, o flutuante, a gente pega os valores que estão lá no calendário que já foi preenchido, e o absoluto a gente vai cadastrar novos valores e não vamos considerar o que foi preenchido previamente. Então, eu vou voltar aqui para flutuante. E depois disso a gente tem as pensões. Então, se vocês querem cadastrar uma flutuação, meia pensão, por exemplo, e lá no calendário de tarifa base ao regime é o café da manhã, vocês poderão aqui informar apenas o valor dessa refeição. Então, vocês não precisam ter uma outra tarifa base. Vocês poderão cadastrar uma única tarifa base de café da manhã e criar uma outra flutuação para adicionar esse valor de meia pensão. E aí, esse valor de pensão, ele vai ser dividido entre adultos e crianças de acordo com a sua configuração do hotel. Então, quando a gente cadastra aqui um valor, por exemplo, R$ 55, ele já vai ser somado de forma automática com o valor da sua hospedagem. Ele não é optativo. Por isso que para esses casos de regimes diferenciados, precisam ter flutuações diferenciadas, tudo bem? E aqui você também consegue cadastrar os valores por tipo de refeição, né? Café da manhã, almoço e jantar, e ele vai somando de forma automática. Então, quando eu cadastrei o valor do almoço, ele já veio no total R$ 55, e eu consigo também cadastrar o valor do jantar, e ele já vai me somar de forma automática. Então, quando eu fizer a pesquisa para um adulto, já vai somar R$ 135 da minha hospedagem, tá? A mesma coisa por criança. Se você tem um hotel flutuante, onde você cadastra configurações de diferenciais, que a gente já falou em outro vídeo, aqui dentro da flutuação você conseguirá informar os diferenciais que não são os padrões. Então, se por exemplo, o meu Natal tem uma configuração diferente, aqui você conseguirá informar. Então, a gente vai adicionar esse diferencial por quartos e aqui a gente vai informar os diferenciais dele. Para mais dúvidas, acesse aquele vídeo que a gente fala sobre as configurações de diferenciais. A mesma coisa é aqui no acréscimo por pax adicional, pela ocupação desse quarto. Se é diferente também do que cadastrado previamente, você poderá cadastrar aqui. A próxima aba é a de ativação. Aqui a gente vai colocar se existe algum regramento para ativar essa flutuação. Então, o primeiro deles é o período de hospedagem. Então, se existe um período de hospedagem, se existe um mínimo ou máximo de noites, alguma data obrigatória. Então, vamos supor que a gente está falando sobre o Natal. Vou até lá, dezembro, e o meu pacote de Natal, ele começa no dia 21 e vai até o dia 26. Importante citar aqui que o fim do período é o dia do check-out. A última noite não será bloqueada. Sempre que houver dúvidas, vocês podem recorrer à interrogação que aparece. Então, veja, final do período em que a tarifa vai estar disponível. Essa noite não será bloqueada. Combinado? Poderá, então, adicionar o período para ele ficar aqui do lado direito. Então, eu coloquei o meu pacote de Natal aqui e eu posso informar se existe um mínimo de noites para esse pacote. Então, meu pacote vai do dia 21 até o dia 26, mas ele tem um mínimo de 3 noites. Essas 3 noites será respeitada aqui dentro desse período. E aí, se houver um máximo de noites, também vocês poderão informar. O máximo de noites é comum quando vocês estão cadastrando flutuações que têm mínimo de noites diferentes. Quem ficar até 4 noites paga um valor, quem ficar de 5 a 7 noites tem um maior desconto, de 8 em diante também tem outro desconto. Então, a gente acaba usando o máximo de noites nessa forma. A data obrigatória é caso vocês queiram falar assim, olha, meu pacote de 21 a 26, por exemplo, tem um mínimo de 3 noites, mas é obrigatório que ele passe a noite do dia 25 aqui conosco. Então, vocês poderão colocar como data obrigatória a noite do dia 25 ou então do dia 24. O check-in e o check-out flexível funciona da seguinte maneira.
O Let's Book não mescla flutuações. Então, se um hóspede faz a pesquisa de 17 de dezembro, por exemplo, até o dia 30 de dezembro, a gente não vai mesclar, a gente não vai em partes do período pegar de uma flutuação e partes do período dessa flutuação que a gente está criando agora. Então, a gente precisa criar flutuações que estejam disponíveis para a busca do hóspede. Então, como tem esse pacote de vocês, que é de 21 a 26, ele deve ser o prioritário nesse período. Então, a gente vai informar que hóspedes podem entrar antes, fazer um check-in flexível. Então, eles podem entrar até 10 dias antes do dia do início do pacote, que é 21 de dezembro. E ele pode sair até, por exemplo, 10 dias depois do check-out, 10 dias depois do dia 26 do 12. E aqui, essa quantidade de dias de flexibilidade, quem vai decidir são vocês do hotel. Então, quantos dias antes eles podem entrar ou podem sair? E aí, o coeficiente sempre terá relação com os valores cadastrados lá no calendário de tarifa base. Então, você vai falar assim, olha, vocês podem entrar até 10 dias antes do início do pacote e vocês vão pagar 100% o valor do calendário. A mesma coisa para quem sai depois. Vocês podem sair depois do pacote, do final do pacote, e vocês vão pagar 100% o valor que consta lá no calendário. Vocês também podem fornecer um desconto, né, colocando um coeficiente de 90, por exemplo, ou colocar um valor superior. Se vocês cadastraram algum valor de regime de pensão aqui em cima, vocês poderão incluir no check-in e no check-out. No check-in flexível e no check-out flexível. Certo? Se vocês não incluírem, esse regime não será cobrado das pessoas que entrarem antes do check-in do pacote ou saírem depois do check-out flexível, certo? A gente ainda tem o dia de check-in, onde você pode informar a obrigatoriedade do hóspede fazer check-in em determinado dia da semana para que ele apareça essa flutuação. Então, se você colocar, por exemplo, a quarta-feira e o hóspede fizer uma pesquisa que o check-in dele é na quinta, ele não vai enxergar essa flutuação. O próximo item é período de reserva. Então, aqui em cima a gente cadastrou o período da hospedagem que o hóspede vai estar no hotel, e aqui a gente pode cadastrar o período em que essa flutuação estará disponível para ser comprada. Muito utilizado em Dia do Consumidor, Black Friday. Então, você já pode criar antes essas flutuações e deixar disponível para aparecer no motor de reservas no dia indicado por vocês. Dando o exemplo da Black Friday, a gente pode selecionar aqui, ó, por exemplo, a Black Friday esse ano de 2021 será no dia 26 de novembro, a última sexta-feira. Então, ela vai aparecer, se eu colocar dessa forma aqui, ela vai estar disponível no site a partir do dia 26 de novembro, meia-noite. E você pode informar um final do período, até quando ela pode estar disponível para ser comprada. Até domingo, por exemplo, dia 28. Então, ela vai estar disponível para ser comprada até domingo, dia 28, 11h59 da noite. Então, você já pode cadastrar de antemão e ela vai ser ativa de forma automática. Aqui o período do blackout, se você cadastrou aqui em período da hospedagem um mês inteiro, por exemplo, um mês inteiro de julho, ou então deixou em branco, porque quando você deixa assim em branco, significa que não existe um período determinado de hospedagem, pode ser qualquer dia que esteja disponível no seu calendário, e aí você falou assim, ó, eu posso vender qualquer dia, exceto o período de julho, vamos supor. Você pode vir aqui e cadastrar esse período de blackout, ou seja, que não poderá ser vendido essa flutuação. Lembrando que o fim do período aqui no blackout também não vai ser bloqueado à noite, é o dia do checkout. Tá? A antecedência de compra, então a gente consegue informar em quantidade de dias se existe uma antecedência obrigatória, mínima e máxima. Você aqui também consegue cadastrar flutuações para ofertar descontos, então de early booking você consegue cadastrar. Tarifa de última hora, last minute, então você consegue cadastrar e ofertar um desconto aqueles apartamentos que ainda não foram vendidos para o check-in no mesmo dia. Então, se você informar aqui a tarifa de última hora, a partir de qual horário essa flutuação estará disponível para ser vendida? Essa flutuação só vai aparecer para hóspedes que estiverem pesquisando para check-in no mesmo dia, tá?
Então aí você pode falar, olha, a partir das 14 horas pode aparecer essa flutuação. Então, se eu estou pesquisando, já são 15 horas, se eu estou pesquisando para check-in no mesmo dia, vai me aparecer essa flutuação. A gente ainda tem uma descrição para quem tem site Let's Book, para enquanto não aparece essa flutuação ativa. O horário da ativação da tarifa. Então, se a gente tem aquela tarifa madrugador que você quer que apareça apenas de madrugada, você já consegue deixar ela ativa. Então, você pode informar que ela deverá aparecer às 22 horas e permanecerá ativa até às 5 da manhã, por exemplo. Então, o sistema fará essa ativação e inativação de forma automática. A flutuação em si ela não será inativa, mas ela não vai mostrar lá no motor de reservas, tá? Então, se você não tem nenhuma especificação do horário da ativação da tarifa, lembre-se de deixar da meia-noite até as 23h59. Assim ela vai aparecer o dia inteiro. Além disso, a gente consegue especificar o número de pessoas da busca que o hóspede realizar no motor de reservas para que apareça essa flutuação. Então, se, por exemplo, você está criando uma flutuação de Dia dos Namorados, que você quer atingir apenas o público que está indo em casal, você pode colocar, por exemplo, mínimo e máximo de adultos 2. Então, quem fizer uma busca para 3 adultos, por exemplo, não vai localizar essa flutuação. E aí você pode falar, ok, 2 adultos, só que eu não quero que contenha criança. Então você pode zerar o número de crianças. Aqui em ocupação, é sempre de acordo com a ocupação do quarto que você colocou ali no calendário de allotment. Quando chegar a uma porcentagem dessa ocupação de categoria, a gente vai ativar ou não essa flutuação. Então, vocês poderão trabalhar aqui dessa forma de ocupação por categoria. O item promoção é para vocês colocarem o código dessa tarifa. Então, se vocês não quiserem que essa flutuação que vocês estão criando agora seja pública, vocês poderão colocar um código para ela. Então, aí o hóspede só terá acesso a essa flutuação se vocês informarem esse código. Então, pode servir para, por exemplo, aqueles casamentos que são feitos no hotel, pode servir para uma recompra, então você quer dar um preço diferenciado para esse cliente. Então, a partir do momento que vocês colocam um código e adicionam ele, então ele já está aqui no lado direito, essa tarifa automaticamente torna-se não pública. Ela só consegue ter acesso quando adicionada ali no widget. Para adicionar o código dessa tarifa, vocês viram aqui, ó, inserir o código promocional, inserir código da tarifa. E aí vocês vão colocar, vocês, o hóspede, vão colocar, dar um ok e aí poderão fazer a busca que desejarem. O próximo item é pagamento. Então, anteriormente vocês já cadastraram lá no Editar Hotel a forma padrão de vocês, forma de pagamento e reembolso. Tudo que for diferente em períodos ou então em pacotes, vocês poderão cadastrar aqui dentro da flutuação. Se você está cadastrando uma flutuação que tem a política de pagamento e a política de reembolso igual que você cadastrou lá no Editar Hotel, não vai ser necessário vocês preencherem nada. Vocês poderão deixar exatamente como está agora. Quando não tem informação aqui preenchida, a gente sempre vai pegar o que está lá no Editar Hotel, ok? Se você está cadastrando uma flutuação que tem uma forma de pagamento ou uma política de reembolso diferente, é aqui que você vai cadastrar. Então, você seleciona aqui tipo de pagamento e aí você vai selecionar se é garantida ou pré-paga. Lembrando que o garantido é o pagamento no destino, mesmo assim a gente faz a validação do cartão. E o pré-pagamento. O pré-pagamento nós temos 3 opções. O pré-pagamento integral, onde a gente vai cobrar em sua totalidade o valor da hospedagem. O pré-pagamento primeira diária, então independente do número de diárias que o hóspede reservar, nós só vamos cobrar essa primeira diária. E o pré-pagamento parcial, onde você informará o percentual que a gente deve pré-pagar e o restante deve ser pago no check-in, assim como o da primeira diária. O restante também deverá ser pago no check-in. Então, se eu selecionar o parcial, aqui eu vou colocar a porcentagem. Por exemplo, 60%. 60% será pré-pago, então na finalização da reserva, e os 40% deve ser pago no ato do check-in. A gente ainda pode informar a política de reembolso, se essa flutuação que a gente está cadastrando agora, ela é reembolsável ou não reembolsável.
Se ela for reembolsável, qual é o limite para reembolso em horas, sempre contabilizando o horário do seu check-in. Por exemplo, 48 horas. E aí a gente deverá clicar em adicionar modalidade. Ele tem que vir aqui para baixo, tá bem? A gente pode cadastrar duas formas de pagamento, sendo uma pré-paga e uma pagamento no destino. Na hora que o hóspede estiver realizando a compra de sua hospedagem, ele poderá ver o que é melhor para ele pagar, se é um pré-pagamento onde ele pode parcelar ou se ele quer pagar no destino. Então eu vou colocar aqui o pagamento no destino, já vem a cobrança primeira diária, ele é reembolsável também em 48 horas. Então, se eu tiver essas duas formas de pagamento, o hóspede terá a opção quando ele estiver finalizando essa reserva. Quando você selecionar o pré-pagamento, você poderá informar se existem formas de pagamento exclusivo para essa tarifa. Então, lá em formas de pagamento, que é um vídeo que vocês já devem ter visto, existe a forma de pagamento padrão do hotel, parcelamento, mínimos de diárias padrões. E se existir algo diferenciado, algo exclusivo, vocês poderão cadastrar, por exemplo, um parcelamento diferenciado para uma tarifa que vocês queiram de Réveillon, por exemplo. Então, vocês poderão selecionar se existem formas de pagamento exclusivo. E se vocês selecionarem, vocês também poderão informar que esse pagamento só pode ser feito de acordo com a exclusividade que vocês colocaram. Se essa flag não for selecionada, o hóspede pode optar por pagar segundo o que vocês selecionaram de exclusividade ou não. Então, por exemplo, se vocês colocarem uma bandeira exclusiva para essa flutuação, uma bandeira de cartão, você pode informar se ele só pode pagar com aquela bandeira que você escolheu ou não. Filtros. Então, aqui a gente consegue determinar quais são as acomodações que estarão disponíveis para essa flutuação. Se você só quer selecionar standard ou a luxo, ou então todos os apartamentos podem ser vendidos para essa flutuação, você pode deixar aqui em branco que a gente vai considerar como valendo todas. A mesma coisa para o dispositivo. Então, se você quiser fornecer uma flutuação com desconto para quem reserva via mobile, você pode selecionar. Se você não selecionar nenhum dos dois, essa flutuação estará disponível para ambos os dispositivos. O allotment por acomodação aqui a gente consegue fazer dois passos. O primeiro deles é limitar a quantidade de vendas. Então, se eu coloco aqui o número 2, por exemplo, eu estou limitando. Só pode vender 2 acomodações por dia de hospedagem para essa flutuação. A terceira pessoa, no mesmo período de hospedagem, né, a terceira pessoa que procurar essa flutuação já não vai mais encontrar esse apartamento. Ela só vai encontrar ou outro apartamento que ainda esteja disponível ou outra flutuação tarifária. Fora isso, a gente tem o allotment exclusivo tarifa. Então, se você, por exemplo, eu tenho um casamento e eu quero separar essa quantidade de allotment. Então, eu tenho 10 lá no meu calendário de allotment, mais 2 eu quero deixar exclusivo para esse casamento, que só vai poder acessar através dessa flutuação, porque já tem um código de tarifa que então ele não é público. Você pode selecionar e a gente vai separar. Então, dos 10 apartamentos que consta lá em calendário de allotment, 2 só poderão ser vendidos por essa flutuação. Como eu comentei, muito utilizado em grupos, casamentos, agências. Se você tem o site Let's Book, essa aba aqui é para você. Promoção. Então, sempre que você cadastrar uma tarifa promocional ou então uma tarifa de pacote, não se esqueça de colocar aqui em tarifa promocional. Ela vai dar destaque naquele bloco escrito promoções e ofertas do seu site Let's Book. Lembre-se de colocar uma descrição bem atrativa, informando tudo que está incluído nesse pacote, e você também poderá colocar uma foto da promoção. Depois dessa configuração, basta você clicar em salvar. Depois que vocês efetuarem todo o cadastro da flutuação tarifária, vocês poderão retornar aqui para a tela inicial de flutuação, onde vocês conseguirão enxergar todas as flutuações segundo o filtro de vocês. Eu filtrei pela situação ativa e eu já encontrei a flutuação que a gente fez agora. Eu denominei ela de teste treinamento, que é o nome interno. E se eu posicionar o mouse nessa interrogação, eu vou ver o nome público dessa tarifa, que ficou tarifa café da manhã. Vou mostrar para vocês agora, se eu clicar em link público, como que ele vai aparecer.
Então, vamos supor que vocês peguem esse link público para demonstrar no e-mail marketing, para um envio de alguma campanha. Quando o cliente clicar nesse link público, ele já vai ser direcionado para o período, então vocês poderão verificar que o período está aqui. Eu tinha configurado também para ter mínimo de 2 adultos, então já vem essa seleção de 2 adultos e vem aqui nossas sugestões para você. Então aqui está a tarifa café da manhã, que é essa tarifa que eu escolhi, e logo abaixo outras tarifas, caso a minha seleção inicial não tenha sido uma tarifa prioritária. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato com o atendimento através do e-mail atendimentoletsbook@pmweb.com.br. Obrigada e até a próxima!